A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Espero que você esteja bem e que o Espírito Santo, como sempre, permaneça com você, esteja com você, prossiga com você, esteja em você. Amém? Paulo diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Portanto, esta casa deve estar sempre bem adornada, santificada para a presença do Santo, o Espírito de Deus. Amém? Nós voltamos a meditar na palavra de Deus e eu quero fazê-lo de maneira bem breve, hoje, tomando como base, como ponto de partida e como alicerce para a nossa meditação, um dos salmos mais conhecidos em toda a história bíblica e um dos salmos mais pregados dentro da igreja, principalmente a dos últimos dias. O salmo de Davi, que é o Salmo 23, que diz assim nos seus 6 versículos, e eu quero ler aqui na Bíblia Almeida Corrigida e Fiel. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Eu estou lendo na Almeida Corrigida e Fiel, diferente do que tenho feito nos outros dias, quando leio na Nova Almeida Atualizada, porque eu quero dar a entonação tradicional, ou tomar, não é, o texto tradicional usado dentro da igreja, uma das muito usadas dentro da igreja, embora a Nova Almeida Atualizada o tenha sido, ou esteja sendo, não é? A Almeida Corrigida e Fiel é muito usada na nossa igreja hoje, não é? E eu quero tomar o primeiro verso e depois discorrer sobre alguns dos versículos desta porção do texto sagrado para edificação nossa e para que possamos entender a necessidade de glorificar a Deus nas lutas. Basicamente, nós glorificamos a Deus não é, nas nossas vitórias, nos momentos de alegria, nos momentos de vitória, nos momentos em que recebemos aquilo que esperamos, nos momentos de conquistas, não é? Nos momentos em que algum milagre acontece em nossas vidas, nos momentos em que as coisas vão bem, de maneira geral, amém? Mas dificilmente nós temos o hábito de glorificar a Deus e de bendizer a Deus nas dificuldades e nos momentos terríveis, nos momentos de lutas das nossas vidas. A palavra aqui no primeiro versículo, ou quer dizer o conceito desse texto no hebraico, no primeiro versículo, no original, na língua em que foi escrito este salmo, o conceito que se faz é um pouco mais abrangente e sai um pouco do sentido que damos a ele, como se Deus fosse nosso pastor apenas por não nos deixar faltar as coisas. Como se ele fosse o cartão de provisão, o cartão da provisão, né? E que sendo nosso pastor, não deixará que nada nos falte. E o conceito no original não é bem este, seria: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Ou seja, ele me é suficiente. E se o Senhor é meu pastor e se eu de nada tenho falta, não é? Tendo o Senhor por pastor, nós conseguiremos entender que é tão fácil glorificar o Senhor nas dificuldades, nos momentos de luta, tanto quanto para nós é natural glorificá-lo nas vitórias. Amém? Nós percebemos que no versículo 4 deste salmo, a palavra diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Nós temos que entender, amados, que a certeza da presença de Deus nas nossas vidas, não é? Durante o processo, durante a caminhada, não é? Durante o trajeto, durante o percurso pelos quais nos conduzem a nossa vida, durante a nossa caminhada, nos dá paz, nos dá tranquilidade e condição de glorificá-lo nas dificuldades, nas lutas ou durante os nossos tempos de batalhas e de lutas. Amém? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, aqui, segundo a Nova Almeida Atualizada, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 16 e 17, dizem, ou 16 ao 18, dizem: estejam sempre alegres, orem sem cessar,
Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E quando Paulo está dizendo em tudo, é em tudo mesmo. Não podemos tomar isto como verdade. Nós podemos tomar isto, aliás, como verdade, partindo, não é, da boca de Paulo, porque ele mesmo havia sido protagonista de um acontecimento em que isso nos é testemunho ainda hoje. Depois de ser surrado, ao invés de ficarem choramingando, se lamentando, murmurando contra Deus, ele e Silas glorificam a Deus cantando louvores na prisão. Logo a prisão rui, Paulo ganha o carcereiro para Cristo e logo em seguida é libertado. E este é um texto muito pregado até hoje nas nossas igrejas. Então, quando você conseguir glorificar a Deus, mesmo nas suas lutas, nas horas de dor, é que Ele de fato lhe é suficiente. Como a minha graça te basta, como que o próprio apóstolo Paulo constata em Filipenses, não é? Tudo posso naquele que me fortalece. Nele nós podemos mesmo todas as coisas, porque se Ele estiver em nós e nós estivermos nele, então temos condições de confiar que a noite de choro vai passar, que o vale da sombra da morte não nos causará dano e de confiar verdadeiramente que nele somos muito mais que vencedores. E nisso estaremos glorificando a Deus nas lutas, glorificando ao Senhor nas pelejas, confiando a ponto de saber que o socorro é certo e que Ele, por fim, se levantará sobre a terra em nosso socorro, em nosso resgate. É crer na poderosa palavra, de maneira que as circunstâncias, por mais duras que venham a ser, não têm o poder de mudar isso nas nossas vidas, não têm o poder de nos tirar essa convicção. Davi escreve no Salmo 28, versículo 7, o Senhor é minha força e o meu escudo, meu coração confiou nele, sou ajudado. Outras traduções vão dizer, e fui socorrido. No Salmo 46, ele diz, Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A King James 1611 diz, socorro bem presente na tribulação. Por isso, amados, esperemos com paciência pelo Senhor ou no Senhor, que Ele venha em nosso socorro. E é certo que Ele virá, pois como a alva, Ele sairá. Amém? E Ele não falhará. Amém? Ele diz em Isaías que se uma mãe que carrega um filho, que gera um filho por todo o tempo da gestação, né, tenha condições de esquecer esse filho, ele todavia não esquecerá de nós. Nós temos que confiar na palavra do Senhor. E para confiar, nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Concorda? Então vamos estudar sistematicamente a palavra do Senhor, né? Diariamente estar com a palavra do Senhor para que o Espírito Santo se agrade de nós e nos dê discernimento, nos dê compreensão da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós oramos uma vez mais, ó Deus, agradecidos por esta rica palavra, Senhor, porque a tua pessoa, Senhor, reflete-se nela, o Senhor se revela por ela, e o Senhor revela a nós a tua vontade também nela, e o Senhor revela aquilo que somos também nela. Pai, nós agradecemos por esta palavra, agradecemos pela presença do teu Espírito no nosso meio, e te pedimos, Pai Santo, que o Senhor vá de encontro ao coração de cada um, Senhor, que anseia por ter experiências contigo, e faça com que ele venha a entender, meu Deus, a necessidade do relacionamento estrito e diário, né, de uma vida prática com o Senhor, meu Deus, através do conhecimento da sua palavra. Pai, em nome de Jesus, foi que nós oramos agradecidos. Amém. Fique em paz.